Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e aqui nesse meu canal eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. Então, pensando nisso, o tema da nossa aula de hoje é infarto. O infarto, muitas das vezes, ele é ocasionado por uma isquemia. E essa isquemia, ela é classificada como uma isquemia absoluta e persistente. Essa isquemia, ela faz uma obstrução nos vasos e vasos sanguíneos, podendo ser as artérias ou veias que estão distribuindo sangue para o coração. E diante dessa obstrução sanguínea, né, onde não está tendo distribuição para o miocárdio, a área do coração que está tendo uma precarização de oxigênio, ela vai entrar num processo de necrose. Então, dentro dessa situação de necrose tecidual do miocárdio, a gente começa a se adentrar nesses processos de infarto. Então, o infarto, basicamente, é uma área circunscrita do miocárdio que foi ocasionado por uma isquemia absoluta persistente, ocasionando num processo de necrose tecidual. As suas causas, elas podem ser por muitas. Mas as causas do infarto, elas estão bem relacionadas com uma dieta rica em gordura, em açúcar, arritmias cardíacas. Também pode estar relacionado com tabagismo, obesidade, outros fatores relacionados a um colesterol muito alto, a uma pressão arterial muito alta. Muitas das vezes, alguns autores, eles falam a respeito do perfil epidemiológico do infarto. Muitas das vezes a gente vai entender que o infarto, ele pode ser muitas das vezes ocasionado nos homens. Entretanto, mulheres que são acometidas pelo infarto, elas acabam que desenvolvendo um maior número de óbito do que em comparação com os homens. E o que isso quer dizer? Que por mais que homens, eles passem por um processo de infarto, mas eles não chegam ao infarto propriamente dito. Já as mulheres, elas têm predisposição maior a realizar um processo de óbito devido ao infarto. Isso está relacionado por alguns processos fisiológicos, onde as mulheres, elas têm vasos sanguíneos mais calibrosos, e aí ocasiona um processo de infarto um pouco mais facilitado. As causas, para que a gente consiga prevenir o infarto propriamente dito, a gente tem que estar muito... Para que a gente consiga prevenir o infarto, nós precisamos ter uma visão muito mais objetiva no que se refere aos aspectos dietéticos. Como eu mencionei para vocês, os fatores dietéticos, né? Ter uma alimentação saudável é um dos princípios mais abundantes. Não só isso, mas também evitar estresse, dormir muito bem, né? Evita o infarto. Ficar muito de olho com relação à pressão sanguínea, ficar muito de olho com relação a diabetes, ao colesterol alto, fazer atividades físicas regularmente e assim sucessivamente, além de beber bastante água e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Com relação à sua fisiopatologia, a gente tem que se adentrar à questão da obstrução. Dentro dessa situação da obstrução desses vasos sanguíneos que estão distribuindo sangue para o coração, ou seja, para o próprio miocárdio, com essa obstrução existe uma precarização na distribuição de oxigênio para esse miocárdio. Com essa situação, a gente vai ter uma desregulação da bomba de sódio e potássio, que é a bomba de sódio e potássio que proporciona ali o sistema elétrico do coração. Vamos ali mencionar esse tipo de situação. Então, diante dessa situação, a gente vai ter os elementos de sódio mais distribuídos no meio extracelular e a maior concentração de potássio no meio intracelular. Esse tipo de situação ocasiona em distúrbios na distribuição do cálcio, ou seja, o cálcio ele vai ficar ali distribuído de uma maneira muito abundante no meio extracelular, ocasionando com que o nosso sistema orgânico ative duas enzimas, chamadas de proteases e lipases. Essas enzimas, elas vão favorecer ali
o desenvolvimento da necrose tecidual do miocárdio. As consequências do infarto vão proporcionar para o indivíduo insuficiência cardíaca, arritmias, problemas da fala, problemas no movimento dos membros e assim sucessivamente. O infarto, ele é classificado em 5 etapas de instabilidade de uma placa de ateroscleroma que pode estar situada nesses vasos sanguíneos. Também nós temos os infartos relacionados à angioplastia coronária ou de revascularização que deu errado. A classificação relacionada à morte súbita desse paciente ocasionada pelo infarto. Os sintomas que estão relacionados ao infarto são dor na mandíbula, no pescoço e no lado esquerdo do corpo, dores relacionadas ao sistema gastrointestinal, onde o paciente, por alguma razão, ele não tem nenhum tipo de problema gastro, mas sente aquela dor. Então, isso pode ser um dos princípios para o infarto. Temos também aqueles pacientes que sentem dificuldade para respirar, uma respiração muito acelerada, além de uma palidez, aquele paciente muito pálido, tem sudorese e assim sucessivamente. Então, dentro dessa situação, a gente tem dentro dessa situação, a gente tem 3 grandes princípios para fazer a detecção do infarto. O infarto, ele pode ser detectado através das análises clínicas, um eletrocardiograma e a história clínica do paciente. Com relação ao eletrocardiograma, ele vai fazer a medição da atividade elétrica do coração. Então, se o coração está bombeando de uma maneira efetiva, se ele está tendo a sua atividade elétrica estável. Então, os marcadores de necrose tecidual lá do miocárdio, que aí já é abrangendo aí as análises clínicas, a gente vai ver as enzimas cardíacas, tá? E aí a gente tem 3 enzimas cardíacas que são indicativos de infarto. Nós temos aí a presença da mioglobina, que ela acaba aqui não sendo tão efetiva, porque a mioglobina ela está muito presente em todos os miócitos. Então, a gente acaba que não tendo uma detecção muito precisa com a utilização dessa enzima. Nós temos a troponina 1 e troponina T, que elas são muito mais efetivas para fazer a detecção do infarto. Entretanto, o problema é que essas enzimas elas demoram muito tempo para entrar na circulação sanguínea. E aí, a gente acaba aqui tendo uma detecção um pouco tardia. Entretanto, essas enzimas cardíacas elas podem aí perdurar na corrente sanguínea por mais ou menos uns 12 dias. E por último, nós temos as últimas enzimas, que são a CKMB. Essas enzimas CKMB, elas estão mais relacionadas a fazer a detecção de qualquer tipo de necrose tecidual no próprio miocárdio. Então, o tratamento para o paciente que sofre de infarto é um tratamento com estatina, é um tratamento farmacológico com beta-bloqueadores, anticoagulantes, antiplaquetários. E no âmbito hospitalar, esse paciente ele vai receber oxigênio e analgésico, além das medicações como beta-bloqueadores e antiplaquetários. Já o processo de reabilitação desse paciente, como processo fisioterapêutico, é fazendo uma avaliação desse paciente e submetendo ele a algumas atividades físicas com menor esforço físico, para que progressivamente ele vá ali, gradativamente, adquirindo essa confiança, para que gradativamente esse paciente consiga obter a cura desse processo do infarto. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Compartilhe com os amigos de vocês que estão precisando aí de um pouquinho mais de conhecimento acerca do infarto. Curtam se vocês gostaram do vídeo e deixem aqui nos comentários qualquer sugestões que vocês queiram aí colocar. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, Biologia e etc. E ativem o sininho para conseguir receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. E aí, me sigam aqui nas redes sociais, no Instagram, Biologia e etc. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Até mais.